Que eu possa, Deus, transmitir aquilo que o Senhor quer, ó Deus, que não seja, Deus, pensamentos humanos, ó Pai, mas que venha o Teu Espírito Santo, Senhor Jesus, me ensine e me ajuda, ó Pai, a ser um canal desobstruído do Senhor, ó Pai, para que venha, ó Deus, não reter nada, Senhor Jesus, e se levar, ó Deus, aquilo que o Senhor quer que seja falado, ó Pai, que em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que o nosso coração, Deus, seja como terra fértil, Senhor Jesus, que a Tua palavra, Deus, seja plantada, Senhor Jesus, e venha, ó Deus, crescer, germinar e dar frutos, ó Pai, assim como fala a Tua palavra, ó Deus, que em nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu peço, Deus, Espírito Santo de Deus, vem transformando o nosso coração em terra fértil, ó Pai, venha, Deus, tirando, Senhor Jesus, toda a planta, ó Deus, toda a erva daninha, ó Deus, que venha, ó Deus, sufocar, Senhor Jesus, a Tua palavra, ó Deus, a Tua semente, ó Pai, venha, ó Deus, expulsando e tirando, ó Deus, todos os corvos, todos os pássaros que vêm comer a semente, Senhor Jesus, vem tirando, ó Pai, todo o predegulho, Senhor Jesus, que tem no nosso coração, ó Pai, e que possamos sim, ó Deus, ser terra fértil, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Deixa eu pegar aqui, ó. Vou iniciar, pego um panorama do que eu vou falar agora, a palavra, e vou falar sobre nós sermos, ou se nós somos ou não, estamos ou não como meninos na nossa fé, né? Vou iniciar trazendo um plano de fundo, falando assim, que a gente inicia a nossa caminhada com Deus, normalmente, a partir do momento em que a nossa caminhada é real, né? Lado a lado com o Senhor, ali junto com Ele, quando a gente aceita ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Antes disso, nós somos praticamente simpatizantes, a gente só acompanha, a gente entende, a gente frequenta, mas nós não temos, ou não confessamos que o Jesus é nosso Senhor e Salvador da nossa vida. E quando a gente faz esse confessar, a palavra de Deus fala que Ele nos torna filho de Deus, a partir do momento disso, a partir do momento que a gente crê. E a base que eu tenho para isso está escrito em João 1,12, que diz assim, eu vou só ler esse versículo, não está fora do contexto, tá? Mas ele fala assim, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Essa parte aqui é o próprio Jesus falando, quem crê no seu nome, no nome dele. Deu o poder de ser feito filho de Deus. Antes disso, somos criaturas. Por mais que a gente possa conhecer a palavra, podemos entender um pouco da palavra, né? Mas a plenitude da palavra, acredito que até quem já é salvo não tem, porque a plenitude da palavra é do Senhor. Mas o Espírito Santo ele vem se revelando a nós. E a gente vai ter acesso a isso a partir do momento que temos o poder de ser feito filhos de Deus. E o Espírito Santo começa a nos ministrar, né? Através da palavra dele. E eu entendo assim, que esse início é apenas, como eu falei, o início da nossa caminhada na fé. Quando a gente aceita o Senhor Jesus, é o início da nossa caminhada, é o começo de tudo. É ali o momento que a gente deu o poder de ser feito filho de Deus. É o momento de um novo nascimento, é o momento que nós nascemos. Então eu entendo assim, que nesse momento nós somos um bebê, somos recém-nascidos. A gente pode ter um bom conhecimento até da palavra, por ter sido criado na igreja, ter algumas bases, mas essas bases ainda não foram colocadas à prova pelo Espírito Santo. Não foi colocada à prova ainda. A gente tem possa ter até um pouco de conhecimento, mas essa base ainda tem que ser trabalhada pelo Senhor, né? E nessa parte que a gente fala que somos como, eu estou falando como somos um bebê na fé, a palavra de Deus não fala em nenhum momento que somos como um bebê na fé. Ele até fala como meninos e crianças, mas bebê ele não cita, né? Mas eu estou trazendo isso como uma analogia. Se tem bebê e se tem uma parte que ele fala sobre ser varão adulto, né? Um varão conforme buscando a forma de Jesus, então quer dizer, existe um crescimento. Então se existe criança, se a gente faz analogia, então podemos dizer nesse sentido. E nessa parte do novo, quero falar assim, nessa parte a gente também conhece como novo convertido. Quando a gente está como novo convertido, que parece aquela coisa que a gente ora, Deus responde, a gente pede, Deus dá. E isso eu entendo que quando a gente tem um bebê, né, quando a criança chora, a gente já está ali perto. Porque se a gente não tratar, ela morre. E a gente, no início da nossa fé também, se a gente começa a ter muitas dúvidas, começa a buscar do Senhor, se a resposta não vir rápido, a gente vai morrer na fé. Então Deus ele vai nos dar
Eu acredito que Ele vai nos dar sempre esse suporte. Mas a gente vai caminhando na fé. A gente vai chegando naquela idade que agora foi a Rebeca tem 3 anos, vai fazer 4. Tem hora que tudo que a Rebeca quer a gente já não dá mais, né? Mas assim, agora espera. Agora você tem capacidade de fazer algumas coisas, não precisa mais de mim. E assim, agora nessa parte, como eu citei a Rebeca, ela apareceu aqui em cena, isso é agir como criança, na inocência de uma criança. Mas agora, gente, como tutor da Rebeca, a gente sabe o que ela sabe, o que ela não sabe, mesma coisa. O Espírito Santo de Deus para a nossa vida. A gente vai amadurecendo, o Espírito Santo de Deus ele vai começando, tipo, não filho, não é agora só pedir, vai ter. Ou tipo, agora você sabe usar o banheiro sozinha, agora você sabe pegar uma água sozinha, agora você pode pegar uma fruta e ir se virando. Nem tudo agora eu vou colocar na sua mão. Porque estamos amadurecendo, é uma caminhada, né, com o Senhor. E assim a gente vai desenvolvendo e amadurecendo. E conforme a gente vai crescendo na palavra do Senhor, a gente vai tendo aquele ímpeto em querer talvez ajudar mais na igreja, também orar mais, ler mais a Bíblia, ter mais tempo de comunhão com Deus, começamos a ter mais dúvidas, né? A esse tempo de maturidade, se a gente não começa a se firmar muito na palavra, se fechar muito em entender de Deus, a gente começa a ter muitas dúvidas também. Começa a vir informações, que aqueles ventos de doutrina começam a entrar. Começa, mas isso é certo ou errado, mas e aquilo, e tipo assim, a sua base tem que estar sempre na Bíblia, o que a Bíblia falou para você, o que o Espírito revelou para você, lá conforme o Espírito vai se te revelando, né? Lógico, não despreze conselhos, né? Conselho, palavra de Deus, o conselho é de Deus, mas o conselho tem que ser de alguém que você entenda que já tem uma maturidade no Espírito Santo de Deus, e não daquela pessoa que relativiza tudo, né? Que faz um monte de coisas, tipo assim, que você tem dúvida se é certo ou errada, então quer dizer, é melhor você descartar esse conselho e ir atrás de conselhos que seja de pessoas que você olha assim e fala, não, essa pessoa já tem frutos na palavra do Senhor, essa pessoa já tem algo para oferecer de Deus, né? E eu vou ler aqui. E assim, nessa fase já começa a também algumas coisas ficarem mais difíceis no nosso processo de oração. Agora, né, como eu falei, não é mais só orar. Agora a gente tem que orar, tem que insistir na oração. Isso Deus está trabalhando o nosso caráter, está trabalhando a nossa perseverança. Falei até sobre isso no culto passado, num dos cultos passados, falar sobre perseverança. Ele está trabalhando a nossa perseverança. E Ele não quer que a gente leia mais a Bíblia, ore mais, busque mais a Ele, porque Ele tem necessidade disso. Deus não tem necessidade de nada. A gente, o nosso espírito tem necessidade disso, e por isso que Ele faz com que a gente comece a amadurecer nesse sentido, né? E comece a ir crescendo nesse sentido. Deixa eu ver aqui, deixa eu me achar aqui na... Aí, como eu falei, Ele sabe que temos essa necessidade. E o intuito de Deus é que nesta busca a gente comece a crescer espiritualmente e aos poucos conseguindo chegar à estatura de varão perfeito, né? Acredito que a gente neste plano, neste corpo, nós não chegaremos nisso, que é um processo, né? Mas a partir do momento que teremos um corpo glorificado, talvez cheguemos a esse ponto, porque alguns também entendem, se Deus é infinito e nós somos finitos, é um processo que a gente vai levar à eternidade e não chegaremos, né? Que o finito nunca compreenderá o infinito, digamos assim, nunca conseguirá colocar tudo dentro do que é finito, o infinito vai sempre sobrar. Então existe esse processo como se fosse algo eterno, mas não para nos estimular, mas sim para dizer que Deus vai ser sempre infinito e a gente sempre será finito. Nessa parte do conhecimento, né? Em Efésios 4, a partir do verso 12 e 13, ele vai falar um pouco sobre isso que eu acabei de explicar. Você pode ler? Uhum. Efésios 4, 12 e 13. 12 e 13. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. A minha versão está um pouco diferente, mas não, o contexto é esse mesmo. Fala assim no meu: querendo o aperfeiçoamento dos santos. Quem quer o aperfeiçoamento dos santos? O próprio Deus. Isso é quando ele fala sobre os dons do Espírito, né? Que fala sobre apóstolos, profetas, evangelistas. Ele fala para que esses dons? Para o aperfeiçoamento querendo o aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? Somos nós. Para a obra do ministério.
Então, quer dizer, ele quer nos aperfeiçoar para quê? Para a obra do ministério. No Calone leu, é para o serviço, se não me engano, você leu, né? Para o serviço. Então, quer dizer, para fazer alguma coisa que Deus quer que nós façamos. Muitas vezes essa coisa é uma coisa particular, é algo que é só você e Deus. Então, como a gente fala, cada um tem sua missão. E nos cultos passados a gente falou assim, o ID, ele abrange muita coisa, ir por todo mundo pregar o Evangelho. A nossa missão, normalmente não, eu creio que ela tem que atender o ID de alguma maneira. Se você for intercessor, você vai ter sempre o impulso de orar por missões, orar pelo ID, orar por outras pessoas. Se você é evangelista, vai obedecer o ID. Se você não for nada, se você for um empresário, muitas vezes você vai ter o impulso de obedecer o ID, falando da palavra, tendo um bom testemunho como patrão, tendo muitas vezes ajudando em obras missionárias e por aí vai. Então, de alguma maneira, o nosso coração tem que estar voltado a tipo, isso que Deus me deu. Atende o ID, atende o que Jesus falou antes de ir embora, antes de subir ao céu, falou ID por todo mundo pregar o Evangelho, a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Esse sempre, eu entendo assim, quando a gente vai criando maturidade, a gente vai parando de orar, pô, eu quero carro, eu quero isso, eu quero aquilo outro, e começamos a orar, Deus, o que o Senhor quer de mim? É o ID, então como é que eu posso usar meus dons e talentos para isso? E Deus começa a nos amadurecer, Deus começa a ver esse coração voltado ao que Ele quer, né? E qual foi a... Deixa eu achar aqui que o negocinho aqui saiu. Aqui fala, querendo, o Efésios 4, 12 e 13, querendo aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, né, que seria a estatura de Cristo, a medida da estatura completa de Cristo. Aí a gente coloca assim, o porquê agora a gente tem que orar mais? Existe a fé, existe a perseverança, existe a diligência. Aí fala, e por que a gente tem que ler mais a palavra? Conhecimento do Filho de Deus. Como é que a gente vai conhecer o Filho de Deus se a gente não pega a palavra de Deus e vai entender quem é Ele? Então Deus, Ele vai sempre nos levar a fazer isso. Então se a gente continuar tentando, digamos assim, subir de nível espiritual, a gente vai ter que cada vez orar mais, cada vez ler mais a palavra, cada vez buscar mais ao Senhor. E tem pessoas que Ele impede isso, porque essa pessoa muitas vezes tem uma missão, que Deus quer que ela cumpra. Então, para umas pessoas, essa pessoa vai ter que ter uma dedicação maior. É como um profissional, né? Não menosprezar um profissional ou outro, mas tipo, eu sou segurança. Eu estudei pouco para ser segurança, digamos assim. Uma pessoa que vai ser médico tem que estudar para estar formado, no final das contas, vai ser quase 10 anos, né? Que a pessoa fala. Então, quer dizer, olha a diferença de estudo, olha a diferença de nível que a pessoa tem que se aprofundar. A mesma coisa no ministério. A mesma coisa que Deus fala, eu quero você para isso e você para aquilo outro. Então, quer dizer, qual a profundidade que cada um vai ter que ter? Deus que vai saber. Deus que vai te direcionar nessa profundidade, até onde você vai precisar chegar para exercer seu ministério na plenitude. E o bom de Deus é que é na prática, né? Ele vai fazendo a gente caminhar e a gente vai se aprofundando nele. Não é tipo, a gente não vai sair de casa pronto para evangelizar uma nação. Não, a gente primeiro vai sair de casa e vai aprender a chegar na igreja, vai aprender a orar, vai aprender a persistir, vamos aprender a pregar, vamos aprender a levar a palavra. Muitas vezes, se for para outra nação, vamos ter que aprender outro idioma. Vamos aprender como sobreviver lá, vamos aprender a cultura. Então é um processo. A gente já não sai pronto, né? Deus, ele vai nos amadurecendo conforme caminhamos. Aí eu coloquei aqui, então vemos que Deus quer que sejamos maduros para a obra do ministério. Coloquei, porém, irmãos, como? Porém, eu coloquei aqui, porém... Subiu aqui da parte que eu estava. Aí aqui eu fiz todo esse comentário para trazer a nossa alusão sobre essa maturidade. A Bíblia faz uma analogia da nossa maturidade com o nosso desenvolvimento físico e cognitivo, na parte espiritual. Teve um estudo que eu estava fazendo, que eu vi, né? Que fala assim, que Deus, ele traz coisas do nosso natural para conseguir exemplificar coisas para a gente conseguir entender em partes e ficar mais fácil, né? Então, o exemplo disso ele fala e nos compara como meninos, como crianças da fé, na palavra de Deus. Porque uma criança, ela está, a partir do momento que ela nasceu, ela já está submetida ao meio, à volta dela. Então, com isso, o cognitivo dela, o físico dela vai começar a se desenvolver. Vai ser praticamente obrigada a se desenvolver a isso. Ela vai ser obrigada a respirar, ela vai ser obrigada a ter que comer, ela vai ser... Só que, falando espiritualmente falando,
se Deus não nos submeter a algumas coisas, a gente não vai muitas vezes se obrigar a se colocar em algumas posições de conflito, para buscar profundidade. Então, quer dizer, Deus vai nos colocar em situações para que a gente possa exercer nossa fé, para que a gente possa exercer nossa diligência, a nossa perseverança, o nosso amor, entre outros dons que a gente vê do Senhor. Aí agora, depois de explicar tudo isso, eu vou cheguei na fase que é o que eu, tipo assim, nosso foco da administração, né? Que é aquela parte que eu estava falando, quando a gente já tem uma certa maturidade, quando já fazemos algumas coisas, e Deus começa a nos impulsionar a fazer algumas coisas. Que tipo assim, que é aquele que a gente fala, algumas coisas que é para individual, para cada um fazer. E Ele nos move nesse sentido. E nesse movimento a gente começa a sentir aquela inquietação, do tipo, falta alguma coisa. A gente começa a buscar, a gente começa a sentir uma palavra, começa a buscar. Quando a gente começa a buscar em oração aquilo que Deus quer, que tipo, a gente ainda está aprendendo a ter a sensibilidade, a ouvir o que o Senhor quer. Mas a gente já começa com uma inquietação. A gente já começa com tipo, não é uma inquietação maligna, é aquela inquietação tipo, falta alguma coisa, tem mais aí, falta algo, Senhor, tem mais alguma coisa aí. Então, em cima desse falta algo, a gente começa a buscar no Senhor. O Espírito Santo nos traz essa vontade de buscar. Do tipo, no meu ministério eu sou do louvor, mas eu preciso estudar mais nisso aqui. Então Deus ele começa a te dar, Ele começa a te direcionar no trabalho que você precisa fazer. E Deus muitas vezes, para algumas pessoas, pede algumas coisas que para outras é até inexplicável, até surreal, né, digamos assim. E a gente muitas vezes segue porque a gente, através de jejum, de oração, de várias pregações, Deus nos convenceu de fazer aquilo que Ele pediu para ser feito, né? E a gente faz. E nesse momento, eu falo até com alguns conhecimentos de causa, que às vezes a gente se move sem basicamente ter a certeza se a gente está pisando só no firme lá na frente. Vai simplesmente pela fé mesmo. Como Pedro, aí eu parafraseei pensando aqui, como Pedro fez quando Jesus estava andando sobre as águas e ele falou, se é tu, mestre, pede que eu vá andar, pede para que eu vá, está escrito em Mateus 14, ele fala, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Pedro, aí Jesus fala, então responde, vem, pode vir. E Pedro anda sobre a água. Aí eu acho que aquele momento que ele começa a andar sobre a água é aquele uau, né? Nossa, estou andando sobre a água. Só que aí existe o que a gente fala, ele está andando sobre a água, ele foi um nível além do que eu entendo que qualquer outro dos discípulos estavam, ele foi um nível além, só que ele começa a observar o que está em volta, uma palavra de Deus fala, olha a tempestade, olha as ondas, olha o vento, olha o que está acontecendo em sua volta. E começa a afundar, é o que a gente fala, começa a olhar as circunstâncias e começa a afundar. E isso faz parte do processo. E assim, a gente também, quando a gente se move, muitas vezes em algum sentido, tem alguma coisa que muitas vezes a gente não tem feito um missionário quando vai para outro país e fala assim, beleza, eu fiz uma pequena estrutura para ir, mas lá é outro universo, é outro mundo, é outra coisa. E chega lá, ele vai ter que perseverar, ele vai ter muita tribulação, vai ter muita luta, né? Mas ele perguntou a Deus, eu posso ir? E Deus falou, vem. Né? Quando a gente se move, muitas vezes a gente tem que esperar essa voz do Senhor falando, vem ou vá, né? Faça. Até o pastor Samuel, no culto da virada, ele falou sobre esse vá, né? Esse vá. Então, quer dizer, muitas vezes a gente precisa do start do Senhor. A gente pergunta ao Senhor, é o momento de ir? É agora, Senhor? Então faça isso. E ele fala, vá. E a gente vai. E a gente vai tentar cumprir o que Deus mandou. Que quer que não somos humanos, vamos observar a nossa volta. Mas isso é parte do nosso processo de amadurecimento, de crescimento na palavra de Deus. A gente não pode deixar desistir. Porque se a gente começa a desistir, a não acreditar mais naquilo que Deus colocou pra gente, a gente começa a perder a perseverança, que é uma das coisas que alimenta a nossa fé. Que eu até falei numa das pregações passadas, que está em Hebreus, que fala, o justo virá pela fé. Antes disso, ele fala, Paulo fala sobre a perseverança, sobre perseverança e diligência. Perseverança e diligência, Paulo fala para eles continuarem perseverando, para eles não perderem essa perseverança.
Porque se acabar essa perseverança, vai diminuir na fé. Então a gente para de perseverar. Né? E em Gálatas 4, a partir do verso 1 e 2, fala assim. Eu toco aqui na você da Gálatas 4, 1 4, e 2. 1, 2. Digo por... Não, é que antes de você falar, para observar, essa falta muitas vezes de perseverança é um sinal, um dos sinais que ainda estamos agindo como meninos na fé. Ainda estamos em processo de maturidade. Falta de perseverança é um indicador disso. E a gente vai ler isso mais na frente, lendo alguns versículos bíblicos aqui. Você pode ler no Gálatas 4, 1, 2? Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até ao tempo pré-determinado pelo Pai. Essa você falou que o herdeiro é menor. Algumas versões, a versão que eu leio, ele fala que o herdeiro é menino. Mas se é menor de idade, quer dizer que é menino ainda, né? E eu até coloquei aqui no meu estudo aqui, e quando acaba esse tempo determinado pelo pai, que ele fala aqui, né, como a Alane deu, mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo pai. O tempo determinado pelo pai é o quê? Qual é esse tempo determinado pelo pai? A partir do momento que a gente adquire a maturidade que Deus quer. A partir do momento que a gente para de agir como menino, a gente para de agir como criança, né, na nossa atitude. Estou falando da atitude espiritualmente falando. A gente para de agir com isso. Aí é o momento que Deus vai começar a te dar um ministério, a te dar uma incumbência real para você fazer, se você estiver preparado para isso, né? Se você chegar ao ponto de estar preparado para isso. E também tem pessoas que não é o chamado dessa pessoa. O chamado dessa pessoa é outra coisa. Entra naquela fase que a gente está falando sobre o estudo. Tem pessoas que Deus vai ter que puxar mais dessa pessoa para exercer uma coisa. E tem pessoas que puxam menos, porque o que ela exerce, o que Deus quer que ela exerça, não precisa de tudo isso. Então, é conforme a maturidade, é conforme está comparando o serviço de segurança e o serviço do médico. A quantidade de estudo que cada um vai ter, né? A quantidade de esforço que cada um vai ter para exercer a função de cada um, né? E aí eu até coloquei, eu fiz uma observação aqui, colocando que no meu entendimento, Pedro afunda porque ele ainda é menino na fé. Naquele momento ele ainda é menino na fé. Por quê? Uma das ênfases que eu coloquei no menino na fé, porque ele começou a olhar para as voltas e Jesus fala para ele, por que duvidaste? E eu falar, e tem uma versão que fala, homem de pequena fé. Então quer dizer, pequeno, ainda está menino na fé. E se a gente colocar até uma observação aqui, 4 capítulos à frente desse, vai mostrar que os discípulos perguntam a Jesus quem é o maior no reino de Deus. Tipo, ainda está preocupado com coisas terrenas, ainda é atitude de menino. Se preocupar quem é maior, quem é menor, quem manda, quem vai mandar em quem, como vai ser a hierarquia. E tipo, isso não é uma preocupação que é para quem já tem maturidade no Senhor. Se preocupar com quem vai mandar em quem, como vai ser feito. Se a gente é o corpo, nós somos um. Né? Então não existe existe uma hierarquia que fala liturgia de igreja, mas não no mundo espiritual. A sua autoridade é dada por Deus. Deus ele já te fala até onde você vai, o que você pode fazer, até onde você pode falar, até onde você pode ir. Você vai ter, quando você tem maturidade, você não precisa que ninguém fale para você, faça até tal canto. A sua maturidade vai falar, eu sei fazer até tal canto. É como a gente adulto no nosso mundo secular. Eu sei até que horas eu posso ficar acordado para ir trabalhar amanhã. E às vezes a gente extrapola, no outro dia a gente vai trabalhar quebrado. É tipo assim, e agimos como menino, como naquela época que somos adolescentes ou mais jovens, que saem muitas vezes para alguns show, balada ou o que seja, e no outro dia vai trabalhar, tem que ir para a escola e não aguenta. É atitude de menino, não se planejou. Né? Isso é atitude de menino, muitas vezes, sem um propósito, né, por trás. E em 1 Coríntios 3, verso 1 e 2, você pode ler essa Bíblia aqui, não? Da mesma versão que a minha? Essa é a mesma aqui. A sua é a mesma versão, mas eu posso ler. Ele está atualizado. O que está de frente, o que está aqui? 1 Coríntios? 1 Coríntios 3, verso 1 e 2.
Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Na minha Bíblia fala sobre essa compara carnais, que ele fala quando aí está falando como crianças, né? A parte do início. Como a crianças em Cristo. Isso. No meio como meninos, mas como a gente fala, ainda está em processo de maturidade. Quando Paulo faz essa carta. Só que ele também fala, né? Eu não pude falar com vocês como a espirituais, e sim como carnais. Quando nós somos carnais, somos ainda meninos. Né? Ainda somos meninos, porque a gente ainda está enredada a muita coisa do mundo, muita preocupação mundana. Que é aquela preocupação que a gente fala, feito Pedro estava, os discípulos de Jesus estavam, depois de andar pelas águas, estavam preocupados quem seria o maior no reino de Deus. Isso é uma preocupação mundana. Quem é maior, quem vai mandar em quem? É preocupação mundana. Preocupação sobre, querer ter bens, querer ter coisas, né? Essa luta desenfreada em querer ter muita coisa, ainda é preocupação mundana. Não tem jeito de não ser. Né? E fora algumas outras discussões, brigas, intrigas e outras coisas, que a gente ainda vai ver aqui na nossa leitura. E nessa comparação, Paulo fala, né? Agindo como carnais, são crianças na fé ainda. E ele não pode mandar uma coisa mais densa, uma informação mais densa, porque eles ainda não podem receber aquela informação. Porque essa informação, se eles receberem, eles podem até morrer na fé. Porque às vezes você pegar leite, é para criança beber, recém-nascido. Quem for comer leite é bebê. Uma criança de 3, 4 anos já come carne. E ele fala, não pode dar carne para vocês. Né? O nível de criança que ele fala aqui é um nível bem, mas muito novinho mesmo. Né? Se a gente der carne para uma criança que está amamentando ainda, está no leitinho ainda, ela vai gastar. Ela pode ter o risco de realmente morrer nesse sentido. Então Paulo tem um entendimento que não faz. E eu lembro novamente aquela comparação que a gente vê que a Bíblia está fazendo. Desenvolvimento espiritual com o nosso físico / cognitivo, nosso desenvolvimento como criança. Né? Aí vem a grande pergunta do estudo de hoje. E como sabemos se estamos agindo como meninos ou agindo como crianças, né, na fé? Aí, continuando a leitura de 1 Coríntios 3, vamos ler o verso 1 e 2, vamos ler o verso 3. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Na minha versão está escrito parecido, mas fala, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões. Não sois porventura carnais e não andais segundo os homens. E em Efésios, eu tinha falado sobre perseverança. Em Efésios 4:1, pode deixar o que eu leio. Efésios 4, acho que é 14. 4:1. Abre Efésios 4:1. Acho que eu anotei errado aí. 4:1. Eu acho que é 14. 14? Vem 4. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, é isso? Isso. E levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. O meu fala assim, para que não sejais mais meninos inconstantes. Essa inconstância de fé, essa inconstância de a gente para de perseverar, a gente ser inconstante. Né? A gente sempre fica voltado a vento de doutrina, procurando sempre uma nova revelação do Senhor, que Deus deu outra palavra. E a gente olha os heróis da fé, cada um, Noé, ele só teve uma palavra, construiu a arca. Né? Tipo, a gente vê Abraão, sai da tua terra e peregrina, faz tal coisa. Moisés, tira o povo do Egito. Josué, coloca o povo na terra prometida. Então, quer dizer, e teve luta, e teve um momento que o próprio povo, da parte de Josué, o próprio povo foi derrotado, morreu, para uma cidade comparada com as que eles já tinham derrotado, pequena, minúscula. E ele não parou e falou, eu acho que eu estou no caminho errado, eu acho que não era isso que era de Deus, porque
é porque tivemos a derrota. Ele foi buscar no Senhor o motivo da derrota. E não que ele estava no caminho errado. Ele sabia o foco dele. Eu tenho que ganhar essa terra. Essa terra que eu vou ganhar. Essa promessa de Deus é essa para a minha vida. E isso é a atitude de quem é maduro. Tem tribulação, tem luta, mas o meu foco é esse. Eu não saio do meu foco. O meu propósito, o meu objetivo, ele não muda. Eu posso mudar a estratégia. Depois o próprio Deus falou para eles como fazer para ganhar. Se não me engano, é Ai, o nome da cidade que eles perderam primeiro. Então, quer dizer, Deus ele dá uma estratégia para eles. Manda um grupo, depois vai vir outro por trás e tal. Então, quer dizer, mudou, perdeu por causa do pecado de Cã, se eu não me engano. Porém, Deus depois ainda deu uma estratégia para vencer esse momento deles. Até porque, assim, o povo estava frustrado. Perdemos para uma cidade pequena. Então, Deus ele derramou uma estratégia. Mas, falando de Josué, ele continuou-se focado naquilo. Continuou constante. Eu sei o que Deus quer. Essa é a constância. Aí eu coloquei aqui. Portanto, irmãos, se continuarmos agindo com inveja, contendas, dissensões e inconstância, pode ter algumas outras coisas, só que eu não vou buscar todas, né? Mas estaremos agindo como meninos na fé. Estaremos agindo como meninos na fé. E não vamos acessar o poder do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Aquela palavra que a gente fala, poxa, mas a gente vê na Bíblia que colocar a mão vai ser curado, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo outro. Quero buscar isso, mas ainda continuamos como meninos. Então, quer dizer, Deus ele não vai liberar o ministério para você realmente exercer com o poder dele se você age como menino, se você ainda tem a ilusão de agir como menino, como criança. E aí seremos considerados por Deus como meninos e não exerceremos o nosso ministério. A gente está brincando de montar. Aí aqui eu vou colocar a solução para isso, né? Parar de agir como meninos é buscar os dons do Espírito Santo e os frutos do Espírito Santo de Deus. E buscar e desenvolvê-los. E Deus ele derrama os frutos do Espírito Santo. Só que eu entendo assim, a gente pega uma pequena parcela, né? A gente pega ele pequeno e a gente vai desenvolvendo ele. E o nosso espírito vai crescendo junto com o dom que Deus derrama, junto com o espírito que Deus derrama sobre nossas vidas, né? Como a gente vê até como exemplo de várias pessoas. A pessoa que tem o dom de pastoreio, ele vai pastoreando, cada vez ele vai melhorando essa área. A pessoa que tem o dom de evangelismo, ele vai evangelizando, ele vai melhorando essa área. A pessoa que tem o dom para oração, ele vai orando, vai melhorando essa área. Então, a pessoa fala, ninguém começa fazendo, nenhum pregador começa fazendo uma pregação de 2 horas. Mas depois de um tempo, tem pregadores que passam 3 horas e ainda tem assunto para discorrer. Porque o dom dele está trabalhando, está exercendo, né? E vai desenvolvendo cada vez mais. E um dos focos aqui que a gente vai focar seria nos dons do Espírito, nos frutos do Espírito Santo, que está em Gálatas 5:22. Estamos quase finalizando. Quer ler? Pode ler. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Pode continuar até o 26. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo, Jesus, crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Aqui o Paulo ele fala os dons do Espírito e depois fala, tipo, em outras palavras, se você tiver esses dons de viver no Espírito, crucificar a carne, a gente não vai ter inveja, a gente não vai ter contendas, a gente não vai viver se provocando. Que entra naquela parte que a gente acabou de ler também sobre agir como meninos, inveja, contendas, dissensões. Tá no mesmo entendimento. Então, quando a gente começa a buscar os dons do Espírito Santo e desenvolvê-lo, a gente vai deixando essas outras coisas para trás, essa inveja, essa contenda, porque a gente começa a desenvolver o fruto do Espírito Santo. Né? E o fruto vai, eu digo assim, o fruto vai para a parte que mortifica na carne. O fruto vai crescendo, vai aparecendo, essas outras coisas vão diminuir, porque você vai parando de se preocupar com essas coisas banais, essas coisas terrenas, essas coisas carnais. Eu coloquei, eu fiz um comparativo. Se temos amor, não teremos inveja.
Não tem como você amar o seu próximo e invejar o seu próximo, né? Se temos alegria, não estaremos em contendas. Porque se eu estou alegre, se eu estou bem, se eu estou em paz com o Senhor, eu não vou estar procurando contenda com ninguém. Eu quero ficar na plenitude ali com o Senhor. Não dá para sair disso, né? Se temos paz, não estaremos em dissensões, não estaremos em brigas, em intrigas. Se a gente temos paz. Se temos longanimidade, não seremos inconstantes, porque a gente tem longo ânimo, né? A gente vai estar exercitando esse longo ânimo. Então, precisamos cada vez mais alimentar nosso espírito para que esses frutos comecem a crescer em nossas vidas. E com o crescimento desse fruto, vai sendo morta a nossa carne, vai diminuindo gradativamente todas as coisas que a carne nos faz ter, de inveja, de briga, de fofoca e por aí vai. E assim possamos viver a plenitude que Deus tem para nossas vidas e possamos cumprir aquilo que Deus tem para nós. E para finalizar, nesse sentido, assim, a gente possa estar fora dessa passagem que Jesus falou em Mateus 22:14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Né? A gente é chamado e Deus ele começa a nos desenvolver. Se a gente simplesmente se recusa no desenvolvimento, desse desenvolvimento que Deus quer para a nossa vida, nós não seremos escolhidos. Né? Eu entendo dessa maneira. Tanto é que nessa passagem aqui ele está falando sobre quando o noivo convida as pessoas para o casamento e tem um lá que não está com as vestes de noivo, com as vestes nupciais, com vestes festivas. Ele não está vestido adequadamente para o momento. Então, quer dizer, ele não se preparou. Teve o anúncio, teve o entendimento, mas ele não se preparou para aquilo. Então chegou lá de qualquer jeito. Aí Deus falou, tira ele e coloca para fora onde vai haver choro e ranger de dentes. Né? A continuação. E é isso, até aqui Deus me deu. E agora, para que todos possamos meditar nessa palavra e vamos orar, agradecendo ao Senhor. Amém.